Não, isso não é um carrinho. Foi sim o início do caminho para o final da carreira de Zico. Mas o carrinho também pode se transformar num caminhão de violência, principalmente o que pega o adversário por trás. Carrinho não existe, seja por trás, pelo lado, pela frente. Eu acho que isso aí tem que sumir do futebol. Há carrinhos e carrinhos. Gary Lineker, artilheiro da Copa de 86, e outros menos famosos já deram carrinhos apoteóticos. E quando o jogador desliza pela grama e busca o chamado ponto futuro, o espaço por onde a bola passaria, a falta, neste caso, não existe. Para se dar um carrinho também, você precisa usar uma certa técnica. E o árbitro sabe muito bem quando é um carrinho violento ou quando é um carrinho técnico, um carrinho visão da bola. A interpretação não é assim tão fácil. Um carrinho lateral que atinge bola e jogador pode ser punido com cartão amarelo ou vermelho. Vai depender da força usada no lance. Desestimular o carrinho, atacar a cultura do carrinho. Pode estar aí uma solução a médio e longo prazo para o problema. Os carrinhos nascem, crescem e ganham popularidade exatamente onde nascem e crescem para o futebol os nossos jogadores. Nos campinhos de pelada, quem rala as pernas dando carrinho, normalmente só recebe elogios. Carrinho, acho que é uma técnica já utilizada que o pessoal tem um pouquinho mais de raça, né? Atenção, profissionais da bola. Essa tal raça, usada numa proporção cavalar, é a maior inimiga da graça de uma tal arte popular. Isso é assunto para Arnaldo César Coelho. Não existe na regra a palavra carrinho nem voadora, que nós brasileiros apelidamos essas duas jogadas perigosas e polêmicas. A voadora, o jogador atinge de cima para baixo do adversário. É sempre cartão vermelho, é expulsão. Já o carrinho, o jogador tem que ter um dos pés rente à grama. A FIFA determina e os juízes têm que ser rigorosos. Futebol em dívida. Futebol no vermelho. Em 12 jogos, 19 cartões, cor de sangue. E não mais do que 17 gols. Os números e as imagens do fim de semana servem de alerta. Nenhum dos grandes craques do futebol brasileiro apareceu mais do que os árbitros. E se eles roubaram a cena, é porque algo está errado. Arnaldo César Coelho, houve excesso de rigor da arbitragem nesta rodada? Não. Os árbitros apenas estão obedecendo às regras e às determinações da Comissão Nacional de Arbitragem. Os jogadores, sim, é que precisam aprender a respeitar as leis. Estão muito mal acostumados. Estão jogando o anti-futebol. Bate-se com fartura e naturalidade, como se a expulsão não fosse algo vergonhoso. O goleiro Ronaldo do Corinthians, por exemplo, defende com as mãos fora da área e sem o menor constrangimento, nem espera pelo cartão, vai embora. Batendo boca em vez de bola e tornando cada vez mais comum a posição horizontal durante os jogos, técnicos e jogadores roubaram do torcedor minutos preciosos de futebol. Que tal o jogo entre os times de melhor campanha? Os jogadores de Cruzeiro e Palmeiras receberam 9 cartões amarelos, 3 vermelhos e empobreceram a beleza do jogo. Por trás, Sandro derrubou Palinha, foi expulso e, em meio ao quadro de desrespeito, um sopro de lucidez. O técnico de Sandro e do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, aprova a atitude do árbitro. Fez pau por trás, tem que expulsar mesmo. Futebol arte? O tal futebol arte parece cada vez mais perder espaço para a indisciplina e a violência. Em apenas 123 partidas do Campeonato Brasileiro, nada menos do que 96 cartões vermelhos foram distribuídos. Média de 0,76 por jogo. Apenas na última rodada, 19 expulsões em 12 jogos. Na Alemanha, apenas um jogador sai de campo no mesmo intervalo de jogos. As severas punições talvez sirvam para explicar a diferença dos cartões vermelhos do Brasil e da Alemanha. O melhor exemplo é a expulsão do zagueiro Júnior Baiano há menos de um mês no campeonato alemão. Depois desse covarde soco, o brasileiro que jogava pelo Werder Bremen foi suspenso por 10 jogos e acabou voltando para o Flamengo. No Brasil, as punições são mais brandas. Este ano, ninguém levou sequer a metade da suspensão dada a Júnior Baiano. Isso é assunto para Arnaldo César Coelho. Os tribunais esportivos aqui no Brasil não punem com rigor. A impunidade é que gera toda a violência. Os árbitros estão aplicando a lei.
Os jogadores, sim, é que procuram parar o jogo fazendo falta, agarrando o adversário, fazendo o antijogo. Isso não é futebol. Ou melhor, é o futebol americano. Túlio bate a falta e a barreira está a menos de 9 metros e 15 centímetros da bola, a distância mínima permitida. O tirateima mostra que, na verdade, os jogadores estão a 8 metros e 85. O árbitro Dacildo Mourão manda repetir o lance. No mesmo jogo, Bebeto faz a cobrança com perfeição. Agora os jogadores estão na distância exata. Se a barreira fosse composta por uma placa de ferro como essa, que não se move, certamente seria muito mais fácil para os batedores de falta. Mas existe aquele jogador que se acha mais esperto que os outros. Decide dar um passo à frente, ou 2, às vezes 3. O juiz não pune, a barreira anda, e aí quem leva a pior é sempre o batedor. Nesse Brasileirão, o erro tem se repetido várias vezes. E nem sempre os árbitros são rigorosos, como foi Dacildo Mourão. Mas esse não é um problema recente. Na Copa de 70, no México, Tostão bate a falta e o árbitro manda repetir. O tirateima mostra que a barreira está a 7 metros e 7 centímetros da bola. Na segunda vez, Pelé bate e marca, mesmo com jogadores mais próximos do que deveriam. Batedores como Zico e Pelé tinham talento suficiente para evitar as barreiras e botar a bola no fundo da rede. Mas gênios como esses não nascem todos os dias. E o erro não se justifica mesmo que saia o gol. Isso é assunto para Arnaldo César Coelho. A regra é clara. Na cobrança de uma falta direta ou indireta, fora da grande área, os jogadores adversários têm que ficar a 9 metros e 15 da bola no momento da cobrança. Normalmente, o jogador que vai cobrar a falta ajeita com carinho. É porque ele vai bater direto e exige que os adversários fiquem a 9 metros e 15 da bola. O juiz tem que contar, normalmente, 12 passos. É a barreira. Essa barreira não pode se aproximar, também não pode pular antes da cobrança. No lance aqui no segundo tempo, ele chegou e falou pra mim: vou te pegar no jogo do Palmeiras, que aqui não vale nada. Indisciplina e futebol brasileiro são sinônimos. A denúncia do atacante de Djalminha contra Carlos Elias Pimentel reforça imagens que mostram a péssima relação entre árbitros e jogadores. As cenas se repetem com uma frequência constrangedora e a fúria das imagens chega a envergonhar. Como você reagiria se viesse alguém assim tão furioso na sua direção pelo meio da rua? A FIFA determina que exista entre o jogador e o árbitro uma relação de respeito. Nada que esteja aqui nas regras do futebol. É apenas uma recomendação, mas que tem sido desrespeitada. Não por acaso, o Campeonato Brasileiro é hoje o recordista mundial de cartões vermelhos. No futebol mais indisciplinado do mundo, alguns artifícios curiosos já foram utilizados. José Roberto Reid chegou a usar um gravador na partida Flamengo e Vasco na década de 80 para mostrar o desrespeito dos jogadores. Mas ele próprio às vezes passava do limite. Essa relação complicada de tantas cenas curiosas e grotescas já existe há muito tempo. A Copa de 66 na Inglaterra foi um divisor de águas nesse aspecto. Na partida contra os ingleses, o jogador Ratim da Argentina, depois de se dizer ofendido pelo árbitro, acabou expulso e na saída ainda desrespeitou a bandeira inglesa. Por causa desse lance, o cartão vermelho e o cartão amarelo foram instituídos na Copa de 70 no México. Mas isso não diminuiu o desrespeito e a indisciplina. Esse negócio de ficar papeando muito, isso não é uma boa para o árbitro. Eu acho que tem que se impor e o jogador tem que sentir a personalidade do árbitro dentro de campo. Isso é que é importante e fundamental na arbitragem de hoje. Mas hoje, em campo, as cenas patéticas se repetem e envergonham o futebol brasileiro. Isso é assunto para Arnaldo César Coelho. O árbitro se comunica com os jogadores através de um apito firme ou mostrando o cartão amarelo para diverti-los com critério e bom senso. O cartão vermelho se usa para expulsar quem merecer. A advertência verbal é que causa maiores problemas ao árbitro. O árbitro tem que respeitar para ser respeitado, tem que ser objetivo e de pouca conversa fiada. Aliás, bate-papo não fica bem num campo de futebol, e sim na mesa de um bar.